Eu já me peguei imaginando como seria estar, não pela fé, mas se estivesse frente a frente com o Senhor, diante de toda a sua grandeza, qual seria a minha reação? E a única coisa que eu tenho certeza é que nenhuma palavra seria suficiente para descrever isso. Como adoradores, nós vamos simplesmente adorar, nos render e prostrar ao Senhor. Eu quero convidar você para fazer de todo o teu coração, juntos nessa noite, nos render aos pés do Senhor. Os astros do céu, chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Mais uma vez, erga tua voz e cante, põe em fileiras. Põe em fileira os astros do céu e chama pelo nome. Diz ao mar a quem te detenhas, dá forma aos montes. Sopro a vida que deva a Ele. Sonho pra mim, sonho tão lindo, vivo pra Ele. O que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhecer? Adorar, adorar, adorar e orar contigo. Senhor, vou te
Por que nós devemos orar? Parece uma pergunta tão fácil de ser respondida, mas na verdade Jesus ele dá uma resposta um pouco mais completa sobre este tema, e é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Na verdade eu quero continuar compartilhando, porque uma parte dessa resposta, eu já falei sobre ela no domingo passado pela manhã. E eu quero então continuar falando nesse texto, em Mateus capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Eu quero então convidar você a abrir a tua Bíblia, nesse texto, Mateus 6, versos 9 a 13. Se você não tem a sua Bíblia, você pode olhar no telão, que nós estaremos projetando esse texto bíblico no telão, e você então pode acompanhar a leitura bíblica que eu estarei fazendo nesse texto, sobre a oração que Jesus ensinou, Mateus 6, de 9 a 13, quando ele está pregando um dos sermões mais importantes, ali no Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ele então traz a resposta sobre a oração. Por que devemos orar? Por que devemos orar? Domingo passado eu falei então sobre 2 aspectos dessa resposta. E hoje eu quero falar mais 2 deles. Por que devemos orar? Mateus 6, de 9 a 13. Você então pode abrir a sua Bíblia, acompanhar a leitura que eu estarei fazendo aqui nesse texto. Assim como foi abençoador para a minha vida, eu creio que será abençoador para a sua vida também. No entanto, você precisa focar sua atenção naquilo que Deus tem falado no seu coração. Porque se você não fizer isso, você vai apenas ouvir uma palavra e talvez não vai fazer efeito para a sua vida. Mas se você focar naquilo que Deus tem para falar a você nesta noite, você vai ouvir a voz de Deus, vai ser transformado pela palavra de Deus, vai ser modificado por esta palavra, não por aquilo que eu falo, mas pela palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus vai trazer na sua vida, vai modificar a sua vida. E a palavra de Deus então diz assim, a partir do verso 9 até o verso 13. Jesus diz assim, Jesus ensinando: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E o texto que eu quero embasar a mensagem está no verso 13, que diz assim: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus aqui está respondendo uma questão, um pedido dos discípulos. Os discípulos haviam pedido para que Jesus os ensinasse a orar. E o texto diz exatamente isso. Jesus diz assim, eles pediram: Jesus, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os seus discípulos a orar. E essa oração então que Jesus ensina, nos ajuda a entender uma questão muito importante. Porque às vezes, meus irmãos, nós, quando oramos, não sabemos muito bem o que falamos a Deus quando nós estamos orando. Então Jesus aqui nos apresenta os assuntos que devem tomar conta na nossa mente quando nós estamos em oração. Então a oração deixa de ser apenas, aliás, na verdade não é, ela deixa de ser um ritual de repetições para se tornar um instrumento de comunhão, um instrumento de transformação, um instrumento de intimidade com Deus. Mas como então essa oração pode ser esse instrumento de comunhão, de intimidade, de mudança com o nosso Deus? Como ela pode deixar de ser apenas uma prática religiosa, um ritual de repetições, para se tornar alguma experiência com Deus, a presença de Deus e o poder de Deus em nossas vidas? Então, com essas considerações, eu gostaria de fazer uma pergunta, e como eu fiz na semana passada, e dar então algumas respostas que vão nortear, que vão dirigir a nossa compreensão a respeito daquilo que Jesus está ensinando sobre a oração. E a pergunta que eu quero fazer é essa que eu fiz no início: por que orar? Por que nós devemos orar? E a resposta que o versículo que vai nortear a resposta é o verso 13, quando Jesus fala por que nós devemos orar, e ele diz assim: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Então
Então, o final desta oração, dessa explicação de Jesus, é um final culminante. E desse modelo de oração, porque ele fala do reino, ele fala do poder e fala da glória. Jesus aqui apresenta Deus como o Senhor da história. Ele é o Rei dos reis, o Senhor sobre todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é digno de toda a glória, ou seja, o Senhor glorioso. Então, por que devemos orar? Domingo passado pela manhã, eu disse que nós devemos orar porque o reino é de Deus. Porque Deus é o reino, ou seja, o reino é a base de todas as coisas, de tudo que existe e de tudo que existirá. O reino de Deus, então, representa todo o propósito de Deus. Significa que Deus tem o controle de todas as coisas que existiu, de todas as coisas que existem e de todas as coisas que existirão. Em todos os lugares, em todas as épocas. Significa que Deus tem todo o domínio, toda a autoridade sobre todas as coisas. Tudo está nas mãos de Deus, no controle dele. Ele é Senhor sobre todas as coisas, Senhor sobre toda a história. Nada escapa do domínio de Deus, do controle dele. Ele é Senhor sobre toda a história. E orar então nesse aspecto que Jesus está falando, sendo que Ele é Senhor sobre todas as coisas, orar então é conversar com aquele que tem todo o poder, o Senhor Todo-Poderoso. E nesta hora, diz a palavra de Deus, é como Deus ficasse completamente atento, e na verdade Ele fica atento a você quando você ora. Então, orar deixa de ser palavras soltas ao ar, para se tornar um sentar ao lado daquele que tem todo o poder, daquele que tem toda a autoridade sobre o reino, para falar conosco. Então esse é o primeiro aspecto da resposta, porque nós devemos orar. Mas também domingo passado eu falei que nós devemos orar, porque o Senhor tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Ou seja, Ele não conhece o impossível. E o texto diz isso, porque teu é o poder. Ou seja, Ele não conhece o impossível. A palavra impossível não existe no dicionário de Deus. Então, aquele que ouve as nossas orações tem todo o poder no céu e na terra. E às vezes, meus irmãos, nós até entendemos isso, quando nós ouvimos, nós até entendemos. Mas às vezes nós temos dificuldades na prática de experimentar isso. Porque nós limitamos a Deus dentro da nossa limitação humana. Limitamos Deus porque nós somos limitados. E aí enquadramos Deus, o limite de Deus, dentro da nossa limitação. Mas Deus não conhece limitação nenhuma. Ele criou todas as coisas, a Bíblia diz, através da sua palavra. Através da sua palavra Ele criou todas as coisas, o mundo e tudo aquilo que nele existe. E também através da sua palavra Ele pode trazer cura, Ele pode trazer libertação, Ele pode trazer transformação, Ele pode trazer restauração. Para você, libertação para você. Libertação para aquilo que você está precisando. E foi isso que eu falei na semana passada. Que devemos orar. Porque o Senhor tem todo o poder para fazer qualquer coisa. Mas aí vem outras coisas, outras questões que Jesus apresenta aqui, porque nós devemos orar. Devemos orar também, e esse texto nos apresenta aqui. Devemos orar porque a presença de Deus faz a sua glória brilhar em nós, mas também através de nós. O verso 13 diz isso também, porque tua é a glória. E essa é a afirmação de Jesus. Jesus afirma que nós devemos orar, porque a glória pertence a Deus. E aqui é outra questão que não é tão simples assim. Porque se nós pegarmos simplesmente a palavra glória no dicionário, nós vamos encontrar a palavra resplendor, como significado. Mas uma das palavras usadas no Antigo Testamento, para descrever a palavra glória de Deus, é kabod ou kavod, que significa também dignidade, que significa peso, significa algo pesado. E o mesmo sentido também é usado para quem tem muitas posses, ali no Antigo Testamento. A ideia aqui é de alguém pesado com muitas posses. Há uma explicação bem clara, C.S. Lewis, ele ilustra isso de uma forma bem clara, bem fácil. Ele diz que era costume no Oriente Antigo, revelar a majestade do rei pelo peso que ele tinha. Então, no dia do aniversário do rei, eles faziam uma grande festa. E o rei, então, sentava no lado de uma balança, aquela balança que tinha duas bacias, né? E o rei, então, sentava no lado de uma balança, tinha 2 pratos de medir aquelas balanças,
E vinham então seus súditos, vinham as pessoas ricas da cidade, e aquelas pessoas então traziam presentes para aquele rei. Traziam ouro, traziam pratas, traziam mantos, traziam muitos presentes valiosos. E eles então, o rei sentado de um lado, e eles iam colocando aqueles presentes do outro lado da balança, no outro prato da balança, até que aquela balança se equilibrasse. E todos aqueles presentes que estavam do lado daquela balança eram dados ao rei. Então todo aquele peso, todos aqueles presentes, então representavam a glória daquele rei. E essa palavra também é usada também para referir então a glória de Deus. E muito da glória de Deus pode ser constatado também na minha e na sua vida. E quando Jesus diz, teu é o poder, teu é o reino e tua é a glória, Ele está dizendo que devemos orar porque Deus vai manifestar a sua grandeza, a sua majestade, derramando coisas sobre a sua vida, coisas visíveis, coisas concretas, coisas palpáveis, coisas que nós podemos perceber. E quem não crê em Deus vai ver. Isso se torna então glória de Deus aqui na terra. Então Ele manifesta na sua vida coisas visíveis, para que se torne glória de Deus aqui na terra. Então você deve orar segundo Jesus Cristo, porque Deus manifesta a sua grandeza, a sua glória, tocando na sua vida, tocando na sua história, tocando em pessoas que você ama, tocando em coisas importantes na sua vida, manifestando a glória de Deus aqui na terra. O apóstolo Paulo ele diz que nós somos carta aberta, onde as pessoas veem o que Deus faz em nós, veem a glória de Deus em nós. E quando nós entramos na presença de Deus, na verdade, nós nunca mais saímos do jeito que nós entramos. Porque ali, quando nós entramos na presença de Deus, nós somos marcados pela glória de Deus. E nós nunca mais saímos da mesma forma, nós saímos transformados. Porque a glória de Deus se manifestou na nossa vida. E ao andarmos pelos caminhos da vida, meus irmãos, as pessoas podem perceber de forma muito clara os reflexos dessa glória de Deus na nossa vida. Essa foi a experiência de Moisés. Quando Moisés subiu no monte para o seu encontro com Deus. Quando ele voltou desse encontro, diz a palavra de Deus, que o seu rosto brilhava. E aqui é outro sentido da glória de Deus, brilho de resplendor. E era algo tão impressionante, era um brilho tão impressionante, que a Bíblia nos diz que ele teve que colocar um véu para andar no meio do povo, porque o povo não podia nem ao menos olhar para o seu rosto. Não conseguia contemplar o seu rosto. Tamanha era a glória visível no rosto de Moisés. Só que a mesma palavra de Deus diz que, com o tempo, o rosto de Moisés foi perdendo o seu brilho. E aqui vem outra lição tão importante, sabe qual é? Que à medida que Moisés deixou de encontrar com Deus, o seu rosto foi parando de brilhar, foi perdendo aquele brilho, ao ponto de não mais precisar cobrir o seu rosto com véu. Porque a glória não era dele, de Moisés, a glória era de Deus, era o reflexo da glória de Deus. E outra lição que nós aprendemos aqui, que nós só conseguimos refletir a glória de Deus quando nós encontramos com Ele. Só podemos ser marcados pela revelação da presença, do seu reino, do seu poder, quando nós investimos tempo com Ele, quando nós somos marcados dia a dia por esse Deus tão poderoso, tão majestoso. É na presença dEle que nós somos marcados. É na presença dEle que nós somos revestidos do seu Espírito Santo. É na presença dEle que nós somos restaurados das nossas mazelas, dos nossos erros, dos nossos pecados. Quando Moisés, por exemplo, estava atravessando junto com o seu povo, ali o deserto, caminho de Canaã, Deus chamou ele e disse para Moisés, assim, diz assim o texto: daqui para frente vocês vão sozinhos. Eu não vou mais com vocês. Eu vou mandar o meu anjo, mas eu não vou mais junto de vocês. E Moisés então, imediatamente, respondeu a Deus: não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Meus irmãos, é disso que nós precisamos. É disso que nós precisamos.
Você não pode dar um passo sequer na sua vida, para lugar algum, se a presença de Deus não for com você. Você não pode apontar nenhuma direção, se Deus não estiver com você. Você não pode tomar nenhuma decisão, por mais simples que seja, se Deus não estiver com você nessa caminhada. Mesmo que seja uma decisão muito simples. Mesmo que seja uma decisão muito comum na sua vida, mas você não pode tomar a decisão se Deus não estiver com você. Então, meu irmão, minha irmã, não saia da presença de Deus de maneira nenhuma. E essa é outra lição também que nós aprendemos aqui nesse episódio. À medida que nós vamos nos encontrando com Deus, Deus vai marcando a nossa vida, Deus vai marcando a nossa história. Mas nós precisamos encontrar com Deus de novo, e de novo, e de novo. Somente um encontro com Deus, uma vezinha só, não é suficiente para manter o nosso rosto brilhando. Então, se o seu rosto não brilha mais, é porque você já não anda mais com Deus. Se o seu rosto não brilha mais, é porque você já deixou de orar ao Senhor. E quanto tempo perdido nós temos? E quantas decisões erradas nós tomamos? E quantas cabeçadas e quantas trombadas na vida nós damos, porque deixamos de orar, deixamos de encontrar com Deus, porque o nosso rosto já não brilha mais. E quantos caminhos errados nós tomamos, porque o nosso rosto não brilha mais, porque deixamos de encontrar com Deus, simplesmente porque paramos de andar com Deus, porque paramos de conversar com Deus, e os nossos rostos não brilham mais. Meus irmãos, a Bíblia diz que, e eu tenho falado isso, que a oração de um justificado pode muito em sua eficácia. Você talvez não consegue, nem eu, e nem eu também consigo. A gente não consegue ter a ideia completa dos efeitos de uma oração. Porque se a gente tivesse a ideia completa do efeito de uma oração, a gente oraria muito mais. Você não consegue imaginar os comandos de Deus quando você ora. Você não consegue perceber o que acontece no mundo espiritual a partir da sua oração. Quando você ora pelo seu filho que está afastado, Deus ouve dos céus e envia o seu Espírito Santo lá no seu filho, onde ele estiver, que você nem sabe onde ele está, seja qualquer lugar que ele estiver, Deus envia o seu Espírito Santo para falar lá no coração dele, seja qualquer lugar, e o Espírito Santo vai lá no coração do filho e fala lá no coração do filho. Eu já ouvi histórias assim, do filho voltar chorando, sem saber o que aconteceu, e voltar chorando. Deus envia, a Bíblia diz, milhões de anjos, miríades, que é 10.000 anjos, legiões de anjos, para tomar conta, para cuidar do filho. Quando você ora por um filho que saiu de casa, e quantas mães e quantos pais oram pelos filhos que saem de casa à noite para ir para algum lugar, e você ora e Deus cuida do seu filho, onde você não consegue mais cuidar. Quando não existia celular, você orava muito mais. Hoje você liga, manda o WhatsApp, mas quando não tinha celular, qual que era o recurso? Joelho no chão. Hoje, por causa do celular, você pega e liga, você pega e manda o WhatsApp. E você fica sabendo onde ele está. Quando não tinha celular, era melhor porque você ajoelhava. E Deus então cuidava do seu filho que estava lá afastado. Porque Deus envia, meus irmãos, os seus anjos para cuidar. Quando você ora pelo seu casamento que está em frangalhos, Deus envia seu Espírito Santo para falar o coração da sua esposa, do seu marido. Quando você ora pela sua filha, por um namoro que você não aprova. Quando você ora pelo seu filho que não está bem na escola. Quando você ora por alguém que está enfermo lá no leito do hospital. Quando você manda uma mensagem por WhatsApp para orar por você, ou você recebe essa mensagem, você ora por alguém. Quando você ora pela igreja, quando você ora por alguém que está passando uma aflição. Meus irmãos, você não entende, nós não entendemos os comandos de Deus, o movimento espiritual, os movimentos dos céus, a favor da sua oração, a favor de você. Os anjos sendo enviados, o Espírito Santo sendo enviado, quando você busca a Deus em oração.
Meus irmãos, se os nossos olhos pudessem ser abertos e pudessem ver o que está acontecendo quando você ora. Quando você, espiritualmente, você entra na sala do trono para falar com aquele que tem todo o poder. Mas acho que nós não suportaríamos ver tudo isso. Mas se víssemos, nós oraríamos muito mais. Apocalipse 8, verso 1 ao verso 4 diz assim: quando ele abriu o 7º selo, houve um silêncio no céu, cerca de meia hora. Viu 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um censário de ouro aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Portanto, meus irmãos, o Senhor nos convida a conhecer a sua glória através da oração. E é por isso que nós devemos orar. Porque a presença de Deus faz a sua glória brilhar em nós, mas também através de nós. Mas devemos orar também, porque o Senhor é o único que nos conduz na perspectiva da eternidade. E esse é o mesmo texto, porque tua é a glória. Às vezes nós nos envolvemos tanto em coisas desta vida que nós perdemos o foco e a perspectiva da eternidade. Nos perdemos em meio a tantas coisas, somos envolvidos em tantas coisas, que deixamos de construir coisas que vão nos servir para a eternidade, e construímos tantas coisas apenas aqui nesta terra, e deixamos de construir coisas que vão nos conduzir na eternidade, ao lado de Deus. E essas questões não são novas não, há 2000 anos Jesus já falava sobre isso. Ele diz para não nos preocuparmos com os negócios dessa vida, com as coisas dessa vida, porque Deus sabe aquilo que nós precisamos. Lá no Sermão do Monte ele afirmou sobre isso. Ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e essas demais coisas serão acrescentadas. Mas o primeiro plano, a primeira necessidade é buscar o reino de Deus. E muitas vezes nós estamos deixando o mais importante para depois, invertendo então a classificação de valores. Uma das histórias infantis que nós ouvíamos, e talvez hoje ainda se fala nela, na verdade, é a história da cigarra e da formiga. Enquanto a formiga trabalhava o ano todo, e o tempo todo se preparando para a chegada do inverno, a cigarra, e a formiga estocando os alimentos, se preparando para o período de inverno, a cigarra, ela usava toda a sua energia para cantar e brincar o ano todo. Mas quando então o inverno chegava, a cigarra não morria, por não ter abrigo e nem suprimento para os meses de inverno. Aí nós podemos pensar, mas que idiota é essa cigarra, né? Porque ela também não se preparava para o inverno. Mas o incrível, meus irmãos, que muitos de nós somos iguais à cigarra. Nós não entendemos muitas vezes que nós somos criados para a eternidade. E que decidimos aqui nesse tempo, nesta vida, o que faremos por toda a eternidade. Deus, através do profeta Amós, falei isso também na semana passada à noite, disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E todo mundo sabe que um dia vai encontrar com Deus para o julgamento final. Vai ter um momento final, vai ter um ponto final aqui nesta vida. Tudo que nós passamos aqui nessa vida vai terminar, vai ter um ponto final. No sermão profético de Jesus, lá em Mateus 24, Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. O que Jesus estava dizendo aqui nesse texto, aqui, o que ele falou vai ser cumprido. E ele diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Mas muitas vezes, como eu disse, nós invertemos. Buscamos em primeiro lugar as demais coisas e deixamos o reino de Deus para outro momento. Então deixamos de orar e deixamos também de buscar efetivamente a Deus. E buscamos às vezes Ele somente aos domingos. E nos tornamos então crentes domingueiros. Você pode até argumentar assim: mas eu não tenho tempo. Mas tempo é uma questão, meus irmãos, de prioridade. Aquilo que você prioriza, você coloca tempo nisso. Se você não priorizar o que é de fato importante, você nunca terá tempo. Por exemplo,
Se você não priorizar Deus, você nunca terá tempo para Ele. Se você não priorizar a família, você nunca terá tempo para ela. Se você não priorizar o casamento, você também não terá tempo para ele. O que Jesus está ensinando aqui é que Deus, na sua forma atemporal, Ele olhou para mim e para você e colocou o seu Espírito Santo em nós, que é eterno. E um dia nós vamos nos apresentar a Deus com esse sopro do Espírito que está em nós. E nós vamos chegar no dia do juízo despreparado se nós não deixarmos o Senhor investir a graça dEle em nossa vida nesse tempo. Então você consegue me entender? Está fazendo sentido para você isso que eu estou falando? A eternidade é do Senhor. E Ele nos convida, a mim e a você, a viver a eternidade com Ele. Agora, é nós que decidimos, é você quem decide. Se aceita viver com Ele essa eternidade, ou se não aceita viver com Ele essa eternidade. E como nós aceitamos esse convite de Deus? É quando nós entendemos aqui que Deus tem algo muito maior para a nossa vida. É quando nós entendemos que foi Ele que nos criou. E portanto é Ele que sabe o que é melhor para nós. É quando nós entendemos que fomos criados para a sua glória. É quando nós entendemos que o propósito dele para a nossa vida é muito maior que qualquer outra coisa aqui nessa terra. É maior que o nosso emprego, é maior que qualquer negócio que nós temos que fazer, é maior que a enfermidade que você enfrenta, é maior que o problema que você enfrenta. E esse propósito se estende por toda a eternidade. Ele quer instalar o reino dele no meu e no seu coração. E fazer de você templo, morada dele nesta terra. Para que você continue sendo parte do plano dele de vida eterna. Jesus está dizendo que você deve orar. Porque o Senhor, Ele quer te ouvir. E Ele tem todo o poder para te abençoar. E Ele vai marcar a sua presença nessa terra com coisas dele, com coisas visíveis do seu poder. Isso porque Ele é o único que pode te dar a vida eterna em Jesus Cristo. E é por isso que nós pregamos Jesus Cristo. E quando olhamos para essa vida, meus irmãos, à luz da eternidade, nós vamos ter algumas reações muito diferentes. Porque aquilo que parece muito importante, às vezes, para nós nessa vida, quando nós olhamos na luz da eternidade, na perspectiva da eternidade, nós vamos ver que não tem muito sentido. E aquilo que parece não ter sentido algum, quando nós olhamos na perspectiva da eternidade, nós vamos dar mais importância. Porque passamos a olhar na perspectiva de Deus, com as lentes de Deus. Agora, quando você olha para você mesmo, você vê que o tempo está passando. As marcas do tempo estão na nossa vida, no nosso corpo. Na nossa voz, nas nossas mãos, no nosso rosto. E você não consegue mudar isso. Na verdade, isso é um memorial de Deus, dizendo, olha, o tempo está passando. E Deus está te convidando a olhar a sua vida, não na perspectiva humana, que perece, que passa, mas na perspectiva de Deus. Naquela que não perece, naquela que é eterna, naquela que é divina. E quando você olha para você nessa perspectiva de Deus, você então recebe um renovo que te revigora, que te dá força, que te dá entusiasmo, que te enche de paz, que te enche de alegria. E é isso que Deus faz aqui. E olha o que diz a palavra de Deus aqui, sobre essa questão em 2 Coríntios. Sim, por isso não desanimamos, embora exteriormente, ou seja, o nosso corpo, estejamos a desgastar-nos interiormente, dentro de nós, quando aceitamos a perspectiva de Deus, estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ou seja, passageiros aqui nesse tempo, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Deus é o único que pode nos conduzir na perspectiva da eternidade, daquilo que é eterno. Ninguém pode fazer isso por você. Orar, meus irmãos, então, é entrar na dimensão da eternidade. É permitir que Deus transforme os valores que regem a nossa vida. Saindo, então, do paradigma do tempo
e entrando então para o paradigma da eternidade. E viver focado então na nossa cidadania da eternidade. Entendendo que aqui nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos, nós somos passageiros. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso tempo aqui é curto. O nosso destino não é aqui, nosso destino é o céu. A nossa morada é o céu. E quando nós oramos nessa dimensão, na dimensão da eternidade, nós passamos a olhar as coisas, passamos a olhar os acontecimentos, a olhar as pessoas na perspectiva de Deus. Mas quando não oramos assim, a nossa visão fica ofuscada. E ficamos iludidos muitas vezes pelo brilho efêmero das coisas deste mundo. Portanto, mude de paradigma, mude de olhar. Sai da perspectiva do tempo, do efêmero, e olhe para a perspectiva daquilo que Deus tem para você, na perspectiva da eternidade. Eu quero convidar você nesta noite a orar todos os dias. Deus tem prazer em te abençoar. Deus quer te abençoar. Mas eu quero te convidar a orar visualizando as bênçãos, como se elas já existissem, e agregar fé a esta oração. Fé é isso, é ver aquilo que não existe como se já existisse. A Bíblia diz isso em Romanos 5, diz assim: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. E eu quero concluir esta palavra lendo aquilo que Jesus falou sobre a oração também, num texto seguido a esse que eu li no início da celebração, Mateus 7, versos 7 a 11, quando ele diz assim: peçam, quero convidar o pessoal da música, pode vir? Peçam e lhes será dado. O texto está aí projetado? Vamos ler junto comigo? Peçam e lhes será dado. Buscam, encontrarão. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, está nos céus, dará coisas boas. Esse é o convite de Jesus a você. Esse é o nosso convite, o meu convite. Peçam e será dado. O convite de Jesus é para buscarmos ao Senhor em oração. Buscarmos a Deus em oração. Mas para isso Ele quer a sua vida também. Ele quer viver ao seu lado o tempo todo. Ele quer dirigir a sua vida. Ele quer tomar a direção da sua vida. Vamos cantar ao Senhor, vamos louvar o Senhor. Quero convidar você a ficar em pé nesse instante, para nós cantarmos, nós louvarmos a Ele. Coração
Eu quero convidar você, se você puder, nós vamos terminar a celebração orando. E se você puder, aqueles que puderem, ficar de joelhos, nós vamos encerrar a celebração nesta noite. Se você não puder, pode ficar em pé mesmo. Ou pode, se você não puder, pode ficar sentado, tá bom? Mas quem puder ajoelhar, nós vamos encerrar esse momento então, orando ao Senhor, orando pela nossa igreja, orando por você, tá bom? E aqueles que puderem então, podem ajoelhar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento, ó Pai, em que nós ouvimos a Tua voz e sentimos a Tua presença no nosso meio. Louvado seja o Senhor, o único que é digno de toda honra, de todo louvor e de toda adoração. Ó Deus, muito obrigado. Amém, Jesus. Pelo privilégio que nós temos tido de caminhar com o Senhor, de sentir a Tua presença, a Tua provisão, o Teu cuidado. Que possamos, ó Deus, sair daqui com os nossos corações cheios do Teu Espírito, tocados pelo Teu Espírito, Senhor, no desejo, ó Pai, de todos os dias e todos os instantes te buscar, ó Deus, em oração, porque nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Nós cremos, ó Deus, no poder do Senhor na nossa vida. Cremos nisso, vivemos isso, ó Deus, todos os dias pela fé. Nós cremos em Ti, ó Deus. Amém, Jesus. E rogamos, ó Pai, que a Tua mão esteja estendida sobre nós, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo que está aqui reunido nessa noite. Amém, Jesus. Louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E pedimos, ó Deus, que o Senhor continue a cuidar de nós. Amém, Jesus. E quando ainda assim nós nos distanciamos do Senhor, ó Deus, traga-nos para perto. Traga cada um para perto de Ti, ó Deus. Que não vivamos nem um dia, nem um segundo da nossa vida longe da Tua presença. Não existe, ó Deus, vida longe da Tua presença. Que todos nós possamos sair daqui, ó Deus, desejosos de termos uma vida, ó Deus, na Tua presença em todo o tempo. Abençoe, ó Deus, as famílias, nossos filhos, aonde quer que estejam, ó Deus, que a Tua mão de poder esteja sobre eles, que os Teus anjos estejam cercando a vida deles, ó Deus. E aqueles que têm se distanciado do Senhor, que eles possam ser tocados por Ti, ó Deus. Esse é o desejo do nosso coração. E que eles possam retornar à Tua presença. E assim, ó Deus, nós Te glorificamos, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Amém, Jesus. Abençoe a nossa igreja, ó Deus, que de fato, ó Deus, aonde quer que estejamos, no nosso trabalho, na nossa família, em todo lugar, nós possamos refletir a Tua luz. Esse é o nosso desejo, ó Deus. Nós possamos mostrar, através da nossa vida, o Deus poderoso a quem nós servimos, com quem nós andamos. Esse é o nosso desejo, Senhor. Abençoe a Tua igreja. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém.